Olá, cursistas, tudo bem? Sou o professor Douglas e durante essa aula vamos dar continuidade ao nosso curso de Arduino. Na aula de hoje vamos aprender a como colocar LCD dentro dos projetos de Arduino. Na nossa aula anterior, na aula 7, nós construímos um dispensador de álcool gel. E agora nessa aula vamos aprender algumas ferramentas novas para que assim possamos dar continuidade ao nosso curso. Sendo assim, então na aula de hoje nós vamos aprender a utilizar o LCD e como mandar texto para o LCD. Durante essa aula, o legal é que nós não vamos precisar se bater um pouco aqui com o hardware, porque nós já temos aqui um esquema pronto dentro do Tinkercad. Então nós vamos utilizar esse esquema pronto, o que vai facilitar então a nossa aula. Então nós vamos vir aqui em componentes e pesquisar por todos. E assim vamos digitar LCD. Quando vocês digitarem LCD, vocês vão observar que vai aparecer aqui LCD 16x2 e outro 16x2 aqui, ó, e 2C. Porém, nós vamos pegar esse LCD aqui de 2 fios, que já está pronto, e vamos arrastar para dentro do Tinkercad. É com esse cara aqui que nós vamos trabalhar na aula de hoje. Para quem não sabe, LCD significa Liquid Crystal Display. Então nós vamos utilizar esse projeto pronto, que já tem esse LCD aqui, o que vai facilitar a nossa aula hoje. E dentro desse circuito aqui, nós temos um circuito integrado que já tem um protocolo de comunicação entre esses pinos que estão conectados. Ou seja, esse protocolo de comunicação aqui é um método de conversa pronto dentro de uma biblioteca aqui que o Arduino nos fornece. Essa biblioteca nada mais é do que um dicionário, né? Um dicionário que o Arduino utiliza e isso já está tudo pronto, tudo montado. Ou seja, se vocês observarem aqui, essa biblioteca ela já sabe que eu estou utilizando esses 4 pinos aqui, onde eu estou passando com o mouse, e também esses outros 2 pinos aqui. Também esse GND e esses 5 volts aqui para alimentar aqui a nossa placa, o nosso display. Outro ponto interessante aqui no nosso projeto é que esse projeto aqui, ele tem também aqui dentro dele um potenciômetro. Se vocês observarem aqui está o potenciômetro. A função desse potenciômetro é controlar a luminosidade da placa de LCD. Eu estava observando aqui antes da aula que se a gente alterar esse valor do potenciômetro, a luminosidade do nosso LCD não vai ficar tão legal. Então, por enquanto, nós vamos deixar o nosso potenciômetro nessa posição aqui e não vamos alterar essa posição dele, por enquanto. Mais para frente a gente vai fazer alguns projetos e vamos mexer nesse potenciômetro. Ele também tem aqui um resistor de 220 ohms para fazer a alimentação aqui dentro da nossa placa de ensaio. Então nessa aula nós não vamos precisar mexer com fio nenhum, nada dentro da protoboard. Lembrando que o nosso LCD que nós temos aqui, ele é de 16x2. O que significa isso? 16x2. Que são 16 caracteres na horizontal, nessa linha aqui, e 2 na vertical, né? Então ele tem 2 linhas para 16 caracteres em cada uma. Isso nos proporciona então escrever textos de até 32 caracteres dentro da placa de LCD. Agora, falando um pouco mais aqui do nosso circuito, nós podemos observar também que ele está ligado a uma tensão de 5 volts e a um GND. E se a gente observar aqui no LCD, ele é composto por vários pinos. Os 2 primeiros pinos são os pinos de alimentação. Então, um está ligado aqui no negativo e o outro está ligado nos 5 volts. Já a partir do terceiro pino, nós temos os pinos chamados pinos de controle. Esse terceiro pino aqui, ele é o responsável por dar o contraste ao meu display. Ele pode ter uma variação de 0 até 5 volts. E é por isso que a gente liga esse potenciômetro aqui nele, para controlar essa variação. Sendo 0 um contraste mais claro, né, o mais claro possível, e sendo 5 volts o contraste mais escuro possível. A partir do quarto pino aqui, nós temos então os pinos de controle. Esse primeiro, que seria o quarto pino, chamado de RS, ele tem uma função de controlar o meu LCD. Ele serve para que o Arduino informe então o meu display o que ele deve fazer. Por exemplo, se ele quer que ele apague, ligue ou se ele fique piscando aqui o meu display. O próximo pino, chamado de RW, é um pino que nos fornece a possibilidade de controlar se nós estamos escrevendo informações no display ou se nós vamos ler informações que estão no display. E por último, nós temos aqui o sexto pino, que é chamado de pino Enable. O pino Enable serve para que o Arduino informe o que está sendo enviado, quais são as informações que o display vai receber. Então, sempre que ele prepara informações que são preparadas nos pontos seguintes,
nos próximos pinos aqui que nós temos ligados, o pino Enable, quando ligado, as informações são geradas dentro do display. O legal é que esse pino Enable, após ser geradas informações no display, nós podemos desligar o pino Enable e mexer aqui dentro das configurações do Arduino, dentro das informações, sem que ele altere as informações aqui no LCD. Ele é quase que um salvar aqui do LCD. Então, tudo que você coloca de informação no Arduino, ele manda aqui pelo Enable, ele faz a leitura no LCD e ele fica salvo. Se a gente desconectar o Enable, a gente consegue alterar as informações do Arduino sem que altere aqui dentro do LCD. A partir do 7º pino até o 14º, nós temos então os pinos de dados. O que são esses pinos de dados? Nós poderíamos ligar até 8 pinos de dados aqui dentro do Arduino, porém nós temos aqui 4 apenas ligados. Quando nós ligamos 8 pinos, cada pino manda 1 byte por vez para a placa. Porém, aqui nós só temos 4, então nós teremos 4 bytes ligados aqui dentro da placa. E aí, por fim, nós temos aqui os 2 últimos pinos. Os 2 últimos pinos controlam a luz do meu LCD, a luz de fundo do display. Não são todos os displays, né, que têm essa luz de fundo, porém esse modelo aqui em especial, nós temos essa luz de fundo. Essa luz funciona como um LED normal, então ele tem aqui o positivo dele e o negativo, os 2 pinos de positivo e o negativo dele. Lembrando então que todo LED precisa de um resistor, é por isso então que o nosso circuito tem um resistor de 220 ohms. Então esse é um resumo básico do nosso circuito que está ligado hoje aqui. Nós não precisamos ligar nenhum fio hoje, nem mexer com isso. Já está montado aqui. E nós vamos agora então para a programação aqui do nosso Arduino, do nosso projeto. Nós temos uma programação básica aqui, porém nós vamos descartar essa programação e vamos montar a nossa própria programação para que a gente possa entender um pouquinho de como programar o LCD aqui dentro do Tinkercad. Eu vou aumentar o meu campo de programação aqui, eu vou puxar para o lado um pouquinho para que eu tenha um espaço maior para mostrar a vocês. Então nós vamos aqui em controlar e vamos buscar o primeiro comando no início. Então sempre que a gente apertar ele iniciar simulação, o que o nosso circuito deve fazer? Então nós vamos em saída e vamos procurar aqui os blocos que nós temos de LCD. Então vou abaixar um pouquinho aqui. E nós temos alguns blocos aqui. Configurar LCD do tipo 1, imprimir no LCD, definir posição no LCD, configurar tipo de tela, de LED. Observem que esses blocos aqui LED já não fazem mais parte do nosso LCD, né? Então nós estamos trabalhando com LCD. Então o primeiro que nós vamos pegar aqui, ó, configurar LCD do tipo 1. Se vocês observarem aqui, nós temos até o tipo 8. Então, aqui dentro de Tinkercad, nós conseguimos trabalhar com 8 LCD na mesma placa de Arduino. Porém, nós estamos só com 1, então nós vamos deixar do tipo 1. Configurar LCD do tipo 1 para... Aqui nós vamos alterar padrão. Quando nós alteramos para padrão, observe que já apareceu aqui, com pino RS, com pino Enable, DB4, DB5, DB6, DB7, que são os pinos que nós temos ligado ali dentro do nosso circuito. Se eu voltar um pouquinho aqui, vocês vão observar que esses pinos que ele apareceu lá já estão ligados aqui no circuito. Então nós conseguimos programar aqui de uma maneira bem simples. O pino RS, vamos observar onde ele está ligado. Pino RS está ligado na porta 12, do meu Arduino. Então nós vamos lá e vamos alterar isso daqui para a porta 12. O Enable está ligado na porta, cabo amarelo, está ligado na porta 11. Então, nós vamos alterar aqui para a porta 11. Então, pino Enable, porta 11. E aí nós temos aqui os pinos DB4, DB5, DB6 e DB7. Se a gente observar aqui, eles estão em seguida. DB4, DB5, DB6 e DB7. E aqui a ligação deles também foram feitas em seguida, né? 5, 4, 3, 2. Então, nós vamos vir aqui e alterar. Então, 5, o primeiro, 4, o segundo, 3, 2. Então, a primeira programação para que seja feita a leitura e mandadas as informações dentro do display está feita. Agora, o que a gente quer que o display escreva? Ou o que a gente quer que apareça dentro do display? Então, nós vamos vir aqui e pegar outro bloco agora. Imprimir no LCD do tipo 1. Aí nós podemos alterar isso daqui. Lembrando que são 16 caracteres. Então, eu vou colocar aqui UTF-PR
Ponta Grossa. E aí eu vou iniciar a simulação para a gente ver como está ficando. A gente inicia a simulação e observe que já apareceu aqui então o TFPR Ponta Grossa. Eu não dei espaço porque são 16 caracteres, né? Então, se eu desse espaço ali, a gente ia ficar sem uma letra aqui dentro das nossas palavras. Paramos a simulação. Vou iniciar aqui para vocês observarem. Observem que eu tenho aqui escrito apenas na linha 1, né? Na linha 2 eu não tenho nada escrito. Então, nós vamos escrever agora nessa linha 2 aqui. Então, vamos parar aqui e vamos em código. Aí eu vou em controle e vou colocar para sempre. Sempre que eu iniciar o meu circuito, para sempre ele vai fazer esse comando. Então nós vamos em saída e vamos pegar novamente os comandos de LCD que nós temos. Então no LCD do tipo 1, nós temos ali duas linhas para ser escrita. Nós temos a escrita na primeira, que seria a linha 0, e na segunda nós não temos nada. Então nós vamos configurar ele agora para que ele possa ali então fazer a leitura dessa segunda linha, ou escrever algum texto ali na segunda linha. Definir posição no LCD para a coluna 0, linha 1. Vamos alterar para a linha 1. E agora a gente vai colocar ali o que a gente quer que ele escreva. Imprimir no LCD. E aí eu posso colocar a data de hoje, que seria 26/3/2025. E assim nós podemos fazer um teste para ver como ficou aqui então a nossa programação. Então, observem lá, o TFPR Ponta Grossa, 26/3/2025. Então, vocês conseguem observar que o nosso circuito, como ele estava pronto na aula de hoje, ficou muito mais fácil para a gente fazer ali a programação do nosso LCD, do nosso display. Só que a gente consegue fazer aqui vários projetos com o display, como, por exemplo, uma estação meteorológica dentro do Tinkercad. E esse é o meu desafio para vocês, que vocês utilizem o LCD, nós temos outro tipo de LCD aqui também, o I2C, e vocês têm que observar também qual é a diferença entre esses dois LCD aqui, o I2C e esse que a gente usou na aula de hoje. Vocês vão ver que o I2C, às vezes, vocês conseguem fazer um circuito de uma maneira muito mais simples. Então, tentem observar qual é a diferença entre esses dois, que na próxima aula eu vou construir com vocês uma estação meteorológica. Então, na aula 9, nós temos esse desafio aí de construir uma estação meteorológica dentro do Tinkercad. É isso aí, caro cursando. Espero que você tenha gostado da minha aula. Se inscreva aí no canal e dê um like, que isso é muito importante também para que mais pessoas possam ver o meu conteúdo. Um abraço a todos e até a próxima aula.